Dando continuidade, olha só. No nosso esquema lá, no nosso diagrama de comando, eu não coloquei uma chave tripolar, né? A ideia é que a gente consiga incluir o máximo de elementos possíveis, mesmo que isso não esteja incluído nesse exemplo dessa situação que eu estou trabalhando, né? Então vocês podem necessitar aí da escolha de uma chave tripolar. Bom, eu coloquei aqui um catálogo, um link para um catálogo já para ajudar um pouquinho, né, a achar. E a gente tem aqui um trecho do catálogo, né, para a gente conseguir escolher, tá, uma chave própria para nossa situação. A ideia é que assim é uma chave, tá, uma chave como se fosse um interruptor, né? E como é que a gente escolhe uma chave? Como é que a gente escolhe um interruptor? Dando uma observada na corrente máxima e na questão de tensão também, né? Então, primeiro, a gente sabe que o nosso sistema é trifásico, tá? 60 Hz trifásico. E a gente sabe que a gente está trabalhando em 220 volts. Por que essas informações são importantes? O fato de ser trifásico, o que vai garantir para a gente que ele vai ter três chaves lá dentro? É uma chave tripla, né? Tem três contatos que vão abrir ou que vão fechar de acordo com a posição que ela tiver aqui nessa chave aqui na parte da frente dele, tá? Outra coisa, 220 influencia na isolação interna dela, tá? Então, se você estiver trabalhando com, sei lá, 380 volts, não dá para você colocar uma chave 220 volts, porque ela não tem isolação condizente com o nível de tensão que você trabalha, tá? Finalmente, você vê que o negócio também aqui já está bem mastigadinho para a gente, não precisamos calcular nada. A gente sabe, ó, aqui a informação do catálogo é assim, né? O primeiro número aqui é o CV e o segundo é o quilowatts, potência do motor, né? Ou potência do acionamento que você estiver trabalhando. Então aqui, até 4 CV, essa primeira aqui atende a nossa proposta, né? Então 16 ampere a corrente máxima dessa chave. Se a gente for pensar que o nosso motor sozinho lá, a corrente típica dele é 6,8, usar uma chave de 16 ampere tá ótimo. A gente nunca vai chegar lá no máximo dela em funcionamento, né? Essa corrente de emprego máximo significa que ela fechada, ela permite a passagem de até 16 ampere sem ter um aquecimento elevado que possa comprometer a chave, né? Que possa derreter a estrutura dela, enfim. E também, claro, no ligamento e desligamento, ela tem aquela questão dos contatos suportarem, né, a manipulação de carga nesse nível de corrente aqui, tá? Então, a nossa escolha seria essa daqui por conta dessa corrente 16 ampere, tá? Poderia ser uma menor? Poderia. Tudo vai depender do fabricante ter disponível uma chave que tenha lá uma corrente talvez menor do que essa, tá? Essa aqui é para 4 CV, a gente poderia ter uma chave para 3 CV, que seria suficiente para 220 volts, tá? Então, se vocês olharem de repente em fabricantes diferentes, pode ser que vocês encontrem informações diferentes dessas que eu coloquei aqui. E o importante é que você sempre leve em consideração a corrente nominal do motor, tá? E claro, né, assim, é sempre uma boa prática vocês considerarem 10 ou 20% acima, né, como um chorinho, né? Você viu que na maior parte dos cálculos que a gente fez, tanto para o relé térmico como para os outros elementos, a gente considerava 10% a mais, 20% a mais. Então é uma boa prática, né? Falar, o motor é 6,8 ampere, corrente de regime. 10%, 20% a mais, coloca lá uns 7,5 mais ou menos ampere e trabalha em cima disso. Então a chave que você vai escolher tem que ter pelo menos aí uns 7,5, 8 ampere de corrente de emprego, tá? É bem difícil ter correntes tão baixas assim, porque essas chaves, elas são chaves de potência mesmo, né?